Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos resolver exercícios de vestibulares, geometria analítica, equação de reta. Se liga aí então. Então, exercício 1 para vocês. Os pontos A, B, C, D e F determinam um hexágono regular A, B, C, D e F. De lado 1, tal que o ponto A tem como coordenadas 1, 0 e o ponto D tem coordenadas -1, 0, como na figura abaixo. A equação da reta que passa pelos pontos B e D é, e aí ele dá 5 alternativas para a gente. Então, essas são as informações. Eu tenho que esse hexágono é regular, eu tenho que o lado dele mede 1, e aqui estão os pontos de cruzamento do eixo X, e ele quer a equação da reta que passa por BD. Então, vamos desenhar a reta nesse desenho aí. É essa reta que ele quer, ó. Aqui. Tá certo? Ó, a reta que passa por BD. Bom, para determinar uma reta, a gente precisa sempre de 2 pontos. Veja que as informações do D já são suficientes. Foi dado até no enunciado, né? O ponto D é o ponto -1, 0. Ok. O ponto B, eu vou ter que deduzir agora. Quem é o ponto B? Bom, vamos lá. Isso daqui é um hexágono regular. Se é um hexágono regular, esse vértice aqui, ele é vértice também de um triângulo isósceles, né? Então, aqui a gente tem um triângulo isósceles, não, um triângulo equilátero, mais que isósceles, né? Ó, esse triangulinho que forma aqui, ó, é um triângulo equilátero. Vou marcar aqui ponto O. Então, o triângulo OBA é equilátero. Ah, por que você sabe que é equilátero? Bom, se aqui tudo tem 6 lados, esse ângulo tem que ser 60 graus. Esse lado aqui que mede 1, esse lado também mede 1, porque está aqui no tamanho. Então, aqui também tem que medir 1, tá? Aqui é 60 graus também. Sempre vai acontecer isso no hexágono regular. Olha lá, tudo 60 aí. Beleza. Então, se aqui não, aqui mede 1, né? Aqui não mede 1, aqui vai medir quanto? Aqui é a abscissa do eixo do B, ó. A abscissa do B. E ela está bem no meio, né? É a altura do triângulo passa exatamente no ponto médio. Então, aqui é meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o ponto B, ele já é meio para a abscissa. Tá? Falta a ordenada ainda. Vamos descobrir quem que é a ordenada. Bom, a ordenada é esse ponto aqui, ó. É exatamente a altura desse triângulo. Então, quanto vale a altura? Vale a ordenada. Então, vamos lá. Altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é dado por L raiz de 3 sobre 2. Bom, o L é o lado do triângulo, que é 1. 1 raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é raiz de 3 sobre 2. Então, a outra parte que faltava aqui, raiz de 3 sobre 2, tá? Então, essas são as coordenadas do B. 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Maravilha, olha lá. 2 pontos determinam uma única reta. Tenho 2 pontos. O que eu vou fazer agora? Vou achar o coeficiente angular dessa reta. O M que passa por BD, ó, BD, tá? Então vai ser x de D menos... O x não, é sempre o y em cima. Y de D menos y de B sobre x de D menos x de B. Então, agora nós vamos substituir os valores. Não reparem isso aqui, que o professor cometeu um erro, e aí ele teve que rascunhar aqui. Então, tudo bem. Vamos substituir y do D. Y do D, o D é -1, 0, ele é 0. Menos o y do B. Y do B, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tudo sobre x do D, menos 1, menos... x do B menos meio positivo, então fica menos meio porque a equação é negativa. Ok? Isso aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, e já tirando o MMC aqui e organizando, a gente vai ficar com menos 3 sobre 2, ok? Daí o que eu posso fazer aqui? Cancelar esse 2 com esse 2, né? Porque vai ser barrigão, barriguinha, e aí esse vai multiplicar o 2, esse vai multiplicar o 2. E aí vai ficar aqui, ó, esse vezes esse, vai ficar menos raiz de 3,
esse vezes esse, menos 3. Deixar o menos e menos embaixo, eu posso pôr positivo, então. Raiz de 3 sobre 3. Então, fica assim, ó. Tá? Não repara no erro aí do professor. Não tem problema, então, achamos a inclinação da reta, achamos os dois pontos, eu vou agora para o ioiô michioxô. Y menos YO é igual a M menos X menos XO. E aí, qual ponto você deve usar? O ponto D ou o ponto B? Tanto faz, os dois vão cair na mesma equação da reta, porque você tem esse coeficiente para ela, o coeficiente angular. Então, você sempre pega o ponto mais fácil de trabalhar, no caso, o menos 1. Esses pontos aqui, menos 1, 0, o ponto D. Esse ponto vai entrar aqui, ó, as orientações dele. Então, vai ficar y menos y0, 0, igual a m, x é o que eu deixo, e x0 menos 1, então menos 1. Ok? O m a gente sabe é raiz de 3 sobre 3, y menos 0, já vou deixar só y então, é igual a raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos com menos mais 1. Olha lá. Beleza, deixou assim. Se já tiver a equação, a resposta sim, você pode já marcar. Se não tiver, provavelmente tem que distribuir aqui, então. Vamos distribuir. Y é igual a raiz de 3 sobre 3x mais raiz de 3 sobre 3. E aí, assim, a gente pode ver que essa alternativa está na letra B. Olha lá. Anota essa alternativa. Exercício 2, a gente tem a seguinte situação. Dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostra o segmento de retas dos gráficos. Mantida as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares após quanto tempo? E aí a gente tem as alternativas. Então vamos lá. Eu tenho que a pista de concreto, ela começa refletindo muito e vai diminuindo conforme o tempo. A pista de asfalto começa com um tanto e vai aumentando. Então, uma hora, essas duas retas aqui vão se cruzar. E eu quero saber que momento é esse. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vai montar uma equação para a pista de concreto, vai montar uma equação para a pista de asfalto, e para eu descobrir o ponto de cruzamento, eu vou achar onde elas são iguais, nesse ponto aí. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Vamos começar com a pista de concreto. O que eu tenho aqui? Eu tenho que ter dois pontos. Tenho dois pontos? Tenho. Eu tenho aqui o 0,35 e tenho aqui o 6,25. Então, vamos começar com a concreto aqui. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Concreto, bem organizado. O M da pista de concreto vai ser a variação de um menos a do outro. Então, vamos lá. É YB menos YA sobre XB menos XA. Isso daqui vai dar. O X, tanto faz, vamos começar aqui, ó. 35 menos 25 sobre X do B, 0 menos o A, 6. Ah, e se eu inverter, professor? Não tem importância, tá? Qual que é o seu A, qual que é o seu B, tá bom? Você vai chegar no mesmo valor aqui. O M do concreto vai ser 10 sobre menos 6, não é isso? Simplificando, a gente vai ter que o M do concreto é igual a menos 5/3. Achei o M do concreto, consigo montar a equação do concreto, né? A equação do concreto, jogando na formulinha do ioiô michioxô, a gente vai ter o seguinte caso, ó. Tá aqui a fórmula. Escolhe um dos pontos que você quer usar. É claro que é mais fácil usar o ponto que tem o 0, então vou usar ele. Vai ficar y menos x, ó, é 0. X, não, 0 não, 35. 35 igual ao m, que eu acabei de achar, menos 5/3.
x menos 0. Então, isso aqui vai ficar y é igual a menos 5 terços, que vai multiplicar só o x, passa o 35 para lá, mais 35. Ó. Fica assim, então, essa é a equação para o concreto. Agora a gente vai ver para o asfalto. Então, vou marcar aqui, asfalto. Vamos lá, o coeficiente do asfalto, YB menos YA sobre XB menos XA. Vamos ver quem é quem aqui no asfalto. 10 aqui, então isso aqui é 0,10. E aqui a gente tem 6,16. Ok, então, vamos lá. YB, vamos começar aqui, o B está aqui, então. 10 menos YA, 16, sobre XB, 0, 6. Então, o M do asfalto, o MA, é igual a 10 menos 16, menos 6, sobre menos 6. Então, o MA é igual a 1. Olha que bonitinho que deu esse aí, então. Jogando na fórmula do Ioiô Mi Xixô, a gente vai ter o seguinte, y menos, escolhe um ponto, escolhe o 0,10, né? Bem mais fácil. Menos 10, que é o valor do x, igual a 1, x menos y, o x é 0, o x. Ok, isola y é igual a 1 vezes x, e o 10 passa para lá, somando. Pronto. Achamos as duas equações. Equação do concreto, está aqui. Equação do asfalto, está aqui. O que você tem que fazer agora? Elas têm um ponto em comum. Então, se o y aqui é igual a essa e o y aqui é igual a essa, então iguala essas duas equações, né? Iguala e seja feliz aí. Então, vamos igualando as equações. Vou fazer aqui, ó. Igualando. Menos 5x... menos 5 terços de x mais 35 tem que ser igual a x mais 10. Menos 5 terços de x menos x é igual a 10 menos 35. Tirando MMC aqui, eu vou ficar com o seguinte. Menos 5x... tudo isso sobre 3, e aqui vai ficar um 3 também, menos 3x, igual a menos 25. Agora vamos apertar aqui para caber. Passa esse 3 multiplicando e já faz a continha aqui. Vai ficar menos 8x igual a menos 75. X é igual a menos 75 dividido por menos 8. Então, ó, anota aí que a gente chegou no valor do x, que é exatamente o que a gente quer. A gente não quer nem saber o y, porque o x é os anos, ó. Então, eu não vou nem calcular o y disso aqui. Então, para finalizar, ó, a gente chegou que x é igual a 75 sobre 8. Deu menos 75 menos 8. Vou deixar os dois positivos. Divide, então. Dividindo 75 por 8 vai dar 9,375 anos. Isso a gente enxerga na alternativa B também, tá? Então, dê uma anotada aí, ó. Veja se você entendeu todos os passos. Exercício 3, a seguinte situação. No plano cartesiano, as retas R e S passam pela origem e têm coeficientes angulares igual a 1/3 e 2, respectivamente. Se T tem equação x menos 3 igual a 0, então a área do triângulo destacado na figura é. Então, a gente tem essas informações aqui. Eu tenho o coeficiente angular dessa reta, tenho o coeficiente angular dessa reta e eu tenho a equação dessa reta vertical aqui, tá? Uma reta vertical forma 90 graus e isso é importante na resolução desse exercício. Bom, vamos partir de onde? Vamos partir dessa reta T. Se essa reta T é x menos 3 igual a 0, eu tenho que x é igual a menos 3. Olha lá. Deixei na equação x igual a xo. Então, significa que esse ponto é o
3 positivo, porque passou trocando sinal. Então, eu sei que aqui nesse ponto, ó, vou marcar ponto A, esse ponto é 3 alguma coisa. E eu sei que aqui nesse ponto, marcar ponto B, é 3 alguma coisa também. Isso vai depender das retas. Bom, eu não tenho o valor da reta, mas tenho o valor dos coeficientes. Então, joga o ponto que você tem. Eu não tenho o valor da reta, mas tenho o valor dos coeficientes. Não tenho o valor do ponto aqui, né? Mas eu tenho o outro ponto. Ambas passam pela origem. E se eu tiver um ponto e o coeficiente, eu monto a equação da reta. Então, vamos fazer primeiro para reta R. A reta R é essa daqui, ó. Então, reta R. Ioiô igual a michichô. Tá lá. Que ponto que eu vou usar? Vou usar o 0, 0, porque ela passa por lá. Y menos 0 é igual a M. Quem é M da reta R? 1/3. Olha lá. X menos 0. Então, vai ficar Y é igual a 1/3 de X, ou X sobre 3. Pronto, montei uma equação da reta. Beleza, agora nós vamos montar a equação da reta S. Reta S, ela passa na origem e passa pelo ponto B. Tem esse coeficiente. Então, vai ficar y menos 0 é igual, só que agora eu vou usar esse coeficiente, 2x menos 0. Y é igual a 2x. Pronto. Essa é a equação da reta R. Essa é a equação da reta S. Está aqui. Ok? Se eu tenho uma equação de reta, eu consigo determinar infinitos pontos para ela. Eu quero saber o ponto que tem a abscissa 3. O que eu vou fazer, então? Pego o 3 e coloco no valor do x. Pego o 3 e coloco no valor do x, né? Ao contrário aqui. Então, vamos começar aqui com a reta R, ponto A. Se eu colocar o 3 no lugar do x, eu vou ter y3 sobre 3. Y é igual a 1. Então, esse ponto é o 3, 1. Então, aqui a gente tem que é 1. Opa, descobri ali. Ali é no outro agora. Y é igual a 2 vezes 3. Isso daqui é 6. Então, descobri que a altura aqui é 6. Maravilha. Tudo isso para quê? Ele perguntou, qual que foi a pergunta, né? Perguntou a área do triângulo, que tudo isso tem a ver com a área. É o que eu quero saber, né? A área. Bom, a área de um triângulo é dada pelo quê? Base vezes altura. Então, eu tenho que saber base e altura. Bom, eu não sei nenhuma informação sobre os tamanhos dos lados aqui. Ou melhor, sei de um. Sei dessa parte aqui, ó. Se eu descobrir que essa altura toda aqui, ó, é 6 e essa partinha vale 1, significa que essa base, esse lado do triângulo, mede 5. Conseguiu perceber? Tá. Agora eu preciso da altura. Esse triângulo é um triângulo do tipo obtusângulo, ó, o ângulo maior que 90 graus. Então, a altura dele está fora, a altura dele está aqui, ó. Prolonga a reta e aonde forma 90 graus. Então, essa é a altura em relação a essa base. A altura aqui é 3. Então, eu tenho a base, tenho a altura. A área do triângulo é igual a base vezes altura, dividido por 2. Isso é 5 vezes 3, dividido por 2. E isso daqui vai dar 15 dividido por 2, 7,5 unidades de área, que ele não falou qual que é, então não precisa pôr. Isso está na alternativa A. Anota aí, então. Último exercício de hoje, considere a figura abaixo, onde um quadrado está representado no primeiro quadrante do plano XY. Para que uma reta da forma y igual a x mais m não intercepte qualquer ponto do quadrado, devemos ter... Vamos lá que esse exercício então é um pouco diferente. Eu tenho um quadrado que está no primeiro quadrante com essas coordenadas, tá? Eu quero uma reta desse tipo que não intercepte o quadrado. Qual que deve ser a condição para que essa reta não intercepte o quadrado?
Veja que esse m, a sacanagem do exercício, esse m não é o coeficiente angular, hein? É justamente quem? É o coeficiente linear, né? Porque ele não está acompanhando o x, ó. A equação já está reduzida. Então, aqui, ele inverteu as informações. Aqui, ó, na frente do x, eu tenho o 1. Esse daqui é o nosso angular, ó. O coeficiente angular. Esse daqui, o m que a gente quer descobrir, é o coeficiente linear. Ele colocou a letra m só para confundir você, tá? Bom, eu já sei o coeficiente angular. A reta deve ter coeficiente 1. Para que a reta tenha coeficiente 1, significa que a tangente da inclinação, a tangente de alfa, tem que ser 1. Ué, mas para a tangente do alfa dar 1, lembra lá na tabelinha nossa? Isso quer dizer que o alfa tem que ser 45 graus. Então, ou seja, eu tenho retas que formam 45 graus que estão passando aqui, ó, variando o m, né, variando aonde corta o x, o y, quer dizer, eu tenho várias retas aqui inclinadas 45 graus e eu quero que elas não interceptem o meu quadrado. Bom, o que tem que acontecer para não interceptar o quadrado? Essa reta vai passar aqui, ó, vamos só simbolizar. Ela no máximo, ó, ela não pode passar nesse ponto. Entendeu aqui, ó? Esse ponto aqui. Então vou fazer aqui o desenho da reta, ó. Essa reta, ela tem 45 graus aqui e ela vai passar no quadrado. Se eu pegar as retas que estão para cá, não passa no quadrado. A mesma lógica vale aqui, ó. Se eu fizer essa reta aqui, ó, ela também não passa no quadrado. Ela é o limite para passar no quadrado. Então é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vou descobrir quem é essa reta que está passando aqui e a partir dela eu vou considerar. Não vou considerar ela, porque ela está pegando o finalzinho do quadrado aqui, o ponto 3, 2. Essa é a ideia. Então vamos lá. Então aqui essa reta eu vou chamar de R e essa reta eu vou chamar de S. Então para a reta R, eu vou ter o seguinte, y é igual a x mais m. Eu sei que ela tem esse formato. Bom, o ponto que ela vai passar é o ponto 3, 2. Então, para x eu vou dar 3, para o y eu vou dar 2. 3, 2. Mais m. Isso é igual m, passa para lá trocando, menos 1. Pronto. O que significa? Que o ponto que está cortando aqui, lembra que é o coeficiente angular, é linear, hein? O m é o nosso Q, na verdade. Esse daqui é o menos 1, ó. Está cortando bem no menos 1. Então, a partir daqui, ó, debaixo do menos 1, me interessa. A reta tem que continuar na mesma inclinação, só que eu não quero ela. Eu quero todas que estão abaixo dela, só que não corta o menos 1. Então, eu quero m menor que menos 1. Achei uma das condições, ok? Beleza? Isso daí a gente já tem a nossa alternativa aí, já dá para descobrir, né? Na reta S, vamos confirmar então se vai ser isso. O y é igual a x mais m. O y agora é o 3 e o x é o 2, inverteu. 3 igual a 2, mais m. Passa para lá, vai ficar m igual a 1. Então, nessa reta, olha lá, ela passa exatamente no 1, já está ali até no desenho, e eu não quero ela, eu quero todas que estão para cá, ó, não interceptando o quadrado, todas as retas que estão para cá, certo? O que está acontecendo com o y? Ó, veja que o valor do y está aumentando, então eu quero o m maior que 1. São essas duas condições, ou acontece isso, ou acontece aquilo, tá? Isso a gente encontra na alternativa E. Olha que bonito aí, então. Gostou dos exercícios? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.